Sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, galera. Esperando aí, se inscreva no meu canal. E o assunto de hoje é sobre como se preparar para o casamento financeiramente. Então eu vim contar um pouco da minha história com o Igor. Pra quem não sabe, eu sou casada há 7 meses, então pouco tempo. Mas eu namorei por 4 anos. 4 aninhos. E Amanda, você juntava dinheiro desde o início pra casar? Não. Não. Mas não siga o meu exemplo, tá? Mas eu vou te dar uma dica pra quem conseguiu casar. Então, pessoal, o que acontece? Eu conheci o Igor, ele era muito... eu sou 5 anos mais velha do que o Igor, né? Primeiramente, justificando. Então, quando a gente começou a namorar, o Igor, ele não trabalhava, ele só estudava. E eu tava naquela fase da vida que você não sabe o que você faz. Porque você é um jovem, um adolescente para um jovem, e você não sabe o que você vai fazer da sua vida. Tipo, você almeja muitas coisas, mas você tá meio assim, naquele limbo, sabe? Então, eu tava nessa fase. E o Igor foi suprema importância na minha vida, porque ele me deu muito incentivo, sabe? Para entrar na faculdade e tudo mais. Então, eu creio muito que depois que eu conheci o Igor, a minha vida desenvolveu muito, muito, gente. Então, o problema, a questão, né, da coisa é, sempre quando você é cristão, você começa a namorar, você namora já tendo um propósito do casamento, porque você tem toda aquela etapa antes, né, e tudo mais. E eu e o Igor, a nossa história foi muito complicada. Não que a gente, tipo assim, buscou ao Senhor, sabe? A gente buscou ao Senhor pra gente estar juntos. Foram meses difíceis e o Senhor abençoou, assim, grandemente, gente. O Senhor sempre me deu muita sabedoria pra lidar com várias questões que hoje eu falo assim, gente, eu não acredito que eu agi assim, porque se fosse hoje, Gente, quando a gente está em espírito e anda em espírito, a gente faz as coisas do jeito que Deus faria, não do jeito que a gente faria. Então, essa é a questão. Mas beleza. Então, a gente começou a namorar, aí eu entrei na faculdade, comecei a fazer estágio, e eu sempre tive uma criação de que a gente tem que juntar dinheiro. Minha mãe sempre falou muito isso pra gente lá em casa. Sobre juntar dinheiro, a importância de juntar dinheiro, de ter uma poupança no banco e tudo mais. Então, quando eu comecei a trabalhar, os meus primeiros salários, meus 3 primeiros salários não foram juntados. Como eu era estagiária, eu ganhava uns R$ 800. O meu dinheiro foi todo pra autoescola, porque era meu sonho tirar carteira. Então, gente, eu não gastei com nada a não ser autoescola. E foi, assim, a melhor escolha da minha vida, tá? Não me arrependo. Mas juntei o dinheiro, paguei a autoescola e logo depois eu comecei a juntar dinheiro. Então eu sempre juntei dinheiro. Gente, aí, tipo assim, eu fui pra outro emprego, pra carteira CLT. E, tipo, o meu primeiro 13º, eu coloquei todo no banco. Então, assim, todo o dinheiro que eu ganhava, primeiro, o meu salário tinha uma porcentagem, grande parte ia pro banco. E todo o dinheiro que eu ganhava extra da empresa, eu guardava no banco. E aí, o que aconteceu? Eu tirei carteira de carro, não ia comprar um carro que era muito gasto, não tinha garagem pra colocar. Tirei carteira de moto e eu e o Igor, nós compramos a moto, juntando dinheiro, ó. Então, por isso que é muito bom você se planejar. Beleza. E aí, você me pergunta, Amanda, e aí, como que foi? Gente, a gente continuou juntando dinheiro, mas sem um propósito, tipo assim, sem falar assim, olha, esse dinheiro aqui que a gente tá juntando é pra gente casar. Não. E vou ser sincera, tá? Que o Igor não pensava, e ele sabe disso. Ele não pensava em casar. Então, eu não falava assim pra ele, Igor, vamos casar. Um dia a gente vai casar. Então, eu nunca toquei em assunto de casamento com o Igor. Assim, sabe? Às vezes vinha brincadeira dos outros, mas, tipo, era muito tranquila essa relação. Eu respeitava muito ele nessa questão. E eu queria que se um dia eu casasse,
que fosse por amor, né? Livre, espontânea pressão. Mentira. Livre, espontânea vontade. Então, acabou que a gente juntava dinheiro sem um propósito central, sabe? E a gente juntava dinheiro e era isso. Até que um dia aconteceu algumas circunstâncias, algumas situações, não entre eu e ele, mas que afetava eu e ele. Que afetava nós dois. E aí a gente sentou assim, até lembro como se fosse ontem, a gente sentou na varanda da casa dos meus pais. Falou, nossa, vamos casar? E, sinceramente, Deus sabe de todas as coisas. Tem coisas que a gente passa, que tem um propósito, sabe? Então eu louvo a Deus por tudo. Independente se um dia eu sofri muito por alguma coisa, eu louvo a Deus, sabe? Porque eu creio que tudo tem um propósito na nossa vida. Então a gente decidiu que a gente ia casar. E a gente já tinha um dinheiro no banco. Vou ser bem sincera, a gente tinha, tipo assim, uns 9 mil. Isso juntando dinheiro sem pretensão alguma. E, gente, eu e o Igor não recebia lá aquelas coisas, não. A gente recebia um salário mínimo. Entendeu? Então, tudo é propósito, gente. E quando você se une, são duas pessoas unidas, é muito mais poderoso. Mas, beleza. Conversamos. E aí, eu comecei a olhar casa pra alugar, casa pra comprar. E, gente, parecia tão impossível. Porque você olhava, na hora de conversar com o corretor, era assim... as propostas eram, tipo assim, entrada de 80 mil. Gente, era mais ou menos isso. Então, tipo, eu falava, Jesus, eu lembro de uma vez que eu, dentro do ônibus, indo pro serviço, e eu pensando assim com o Senhor, ai, Deus, tem misericórdia. Isso parece tão impossível. Como que o Senhor vai abrir uma porta pra mim? E sabe, uma angústia, uma tristeza, assim. E eu lembro que o Igor falou assim, gente, comigo. Amor, nem se for um barraquinho, a gente alugar um barraquinho, sabe, de 2 cômodos, eu não ligo. Isso pra mim foi muito importante, sabe? Eu chamei ele de doido, lógico. Porque eu queria, tipo assim, o Igor tem uma condição financeira melhor que a minha. Tinha, sabe? Lá na casa dos pais dele. Então, eu não queria que a gente saísse, ele saísse. Eu sei que ele não queria também. Ele queria o melhor pra mim, eu queria o melhor pra ele, sabe? Mas, quando é o próprio Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe, gente? Às vezes o propósito do Senhor vai ser um barraquinho mesmo, e glória a Deus, e eu não ligaria, sabe? E nisso a gente ficou nesse propósito, a gente procurando casa, olhava o barracão também, e a gente buscando ao Senhor e procurando. E nisso, gente, juro, acho que foram 6, 7 meses, desde o tempo que a gente decidiu casar, pra quando a gente casou. Então, tipo, a gente foi procurando, orando ao Senhor, entregando. Então, primeira coisa, gente, entrega nas mãos de Deus, sabe? Por que eu tô contando minha história ao invés de vir falar assim, faz isso, faz aquilo? Porque, gente, eu vivi um impossível. E eu creio que se eu vivi, você pode viver. Então, se eu tô contando pra você que isso aconteceu comigo, é porque pode acontecer e muito melhor pra você, sabe? Deus, ele não faz aquilo que a gente espera, ele faz muito melhor. Então, a gente caçando, e até que um dia eu achei um corretor, e aí ele queria me mandar a foto do empreendimento, eu falei assim, não, eu não quero foto enquanto eu não souber que eu posso pagar por aquilo. Falei assim com ele. Aí ele, não, beleza. Então começou as negociações. Primeira negociação, não dava. Segunda, na terceira, gente, foi um milagre de Deus. Era assim, perfeito pra gente.
Então, o que a gente fez? A gente conversou com o meu pai, conversou com os pais dele, pediu o meu pai para levar a gente lá pra gente, no caso aqui, pra trazer a gente pra ver. E, gente, quando a gente entrou aqui, eu senti que era o meu lar. E eu vou te falar, sabe? Deus, ele realiza o impossível na sua vida. Se ele realizou na minha, ele pode realizar a sua. Eu sou muito feliz. Gente, eu sou muito feliz. Assim, o segredo, gente, se você quer casar, entrega nas mãos de Deus, porque o lar é um projeto do Senhor e o mais interessado que você tenha um lar feliz é Deus. Não existe uma pessoa mais interessada do que Deus. Então, gente, assim, Deus, ele abençoou a gente. A palavra de Deus se cumpriu perfeitamente, muito maravilhosamente na nossa vida. O que eu tenho foi Deus que me deu. E se você me perguntar, Amanda, como que você conseguiu casar? Gente, foi Deus. Gente, foi tudo perfeito. O meu casamento foi perfeito. O meu vestido foi perfeito. A recepção com as pessoas depois do casamento foi perfeita. O meu lar, a viagem foi perfeito. E sabe uma coisa que Deus fez na minha vida? Na nossa vida, né? Na minha e da do Igor. É que Deus, ele poderia ter levantado pessoas para ajudar a gente. Ele poderia. Mas Deus, ele quis provar que é ele que faz as coisas. Então Deus deu condição, gente. Eu não sei da onde, mas Deus, ele deu condição pra gente. Gente, se vocês me perguntar como que eu tenho o que eu tenho, eu não vou conseguir te responder a não ser foi Deus. Ai, mas como Deus fez? Ele fez. Então, se você está pensando em casar, creia e entrega nas mãos de Deus, sabe? Gente, vou falar pra vocês, o processo é difícil. É doloroso, mas vale a pena. Gente, ou se vale. Então, assim, descansa, gente. Pode estar caindo o universo ao seu redor. Descansa em Deus. Ele irá cuidar de todas as coisas. E é isso.